Para compreender a atuação do Greenpeace no processo de negociação do CTBT, é preciso retornar ao início da década de 1990, quando o sistema internacional vivia um período de transição profunda. O fim da Guerra Fria não significou apenas o encerramento de um conflito geopolítico prolongado, representou a desarticulação de um conjunto inteiro de premissas que, por décadas, orientaram prioridades, ameaças e políticas de segurança. A lógica de dissuasão, que antes justificava testes nucleares constantes, começou a perder espaço. Estados passaram a considerar formas alternativas de cooperação e mecanismos multilaterais de segurança coletiva. É nesse ambiente que, em 1993, tem início, na Conferência de Desarmamento em Genebra, as negociações do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, o CTBT. O debate que queremos apresentar parte de uma pergunta central. Até que ponto as ações de mobilização realizadas pelo Greenpeace entre 1994 e 1996 podem ser interpretadas como parte do nível objetivo da ordem mundial? Essa questão nos permite conectar prática, teoria e contexto histórico, analisando tanto a influência da ONG quanto as dinâmicas da ordem internacional no pós-Guerra Fria. Com o fim da Guerra Fria, abre-se um período marcado pela redefinição das agendas de segurança. Grande parte do aparato nuclear construído ao longo de 4 décadas passa a ser questionado, e temas como desarmamento, controle e verificação ganham destaque. O CTBT surge nesse momento como proposta particularmente ambiciosa, diferentemente do Tratado de 1963, que apenas proibia testes atmosféricos. O novo instrumento buscava eliminar completamente explosões nucleares, incluindo as subterrâneas, que permaneciam frequentes. Mas esse avanço normativo não ocorreu em um vácuo. Paralelamente, o Greenpeace já acumulava mais de 2 décadas de atuação transnacional. Sua origem, em 1970, com a tentativa de interromper um teste nuclear no Alasca, não impediu a explosão, mas consolidou a ideia de ações diretas, mesmo fracassando no objetivo imediato, poderiam produzir efeitos políticos globais. Ao longo dos anos 1970 e 1980, o movimento ampliou suas redes, desenvolveu métodos próprios de visibilidade e aperfeiçoou sua capacidade de pressionar estados por meio da opinião pública internacional. Portanto, quando as negociações do CTBT começam, o Greenpeace já é um ator conhecido, com reputação consolidada e métodos testados. Diante desse ambiente favorável ao controle de armamentos, a ONU autoriza, em 1993, o início formal das negociações do CTBT. O processo, entretanto, não seria simples. Algumas potências nuclearmente armadas só aceitavam a ideia de proibição total mediante garantias específicas. A Índia, por exemplo, alegava que o tratado institucionalizaria desigualdades nucleares. O Paquistão condicionava sua adesão ao comportamento indiano, e a França insistia na necessidade de realizar uma última bateria de testes no Pacífico. O ponto central é que esses processos de negociação multilateral não dependem apenas da vontade dos Estados. Eles são moldados por pressões internas e externas, mudanças de percepção, disputas morais e reações da sociedade civil organizada. É nesse contexto que o Greenpeace se torna um ator particularmente relevante. Mais do que protestar, a ONG ajudou a transformar o debate sobre testes nucleares de uma questão técnica para uma questão de legitimidade política, ambiental e ética. E quando o debate muda de natureza, os custos de manter comportamentos tradicionais também mudam. Para entender como o Greenpeace conseguiu exercer influência nesse processo, observamos 5 momentos estratégicos. Em 1984, os protestos em Londres contra políticas nucleares. Em 1986, a explosão do navio Rainbow Warrior. Em 1995, os protestos em Buenos Aires e outras cidades contra testes franceses. Em 1996, as mobilizações intensas em Genebra durante a fase final das negociações. E, ainda em 1996, as manifestações simbólicas em Nagasaki, conectando história e ativismo. Essa indignação fortaleceu o Greenpeace. A ONG passou a operar não apenas como um movimento ambientalista, mas como um ator político transnacional dotado de autoridade moral. Essa memória estruturou a década de 1990. Cada protesto subsequente carregava o peso simbólico do Rainbow Warrior,
reforçando a ideia de que a ONG não recuaria diante de repressões estatais. Negotiations were concluded in Moscow on a treaty to ban all nuclear tests in the atmosphere, in outer space and underwater. A marca central do Greenpeace sempre foi a ação direta não violenta, um estilo que combina confrontação simbólica com imagens poderosas. Em 1995, em Mururoa, ativistas navegavam deliberadamente até as proximidades do atol antes da chegada da Marinha Francesa. Sabiam que não impediriam tecnicamente um teste nuclear, mas buscavam algo mais estratégico. Transformar uma prática secreta em um ato público, obrigando autoridades e a comunidade internacional a lidar com aquilo que era, até então, invisível. O Greenpeace compreendia que visibilidade é poder, e transformava esses protestos em imagens difíceis de serem ignoradas. Em 1996, durante as negociações finais do CTBT em Genebra, a organização montou réplicas gigantes de bombas nucleares diante do Palácio das Nações. Não era apenas um protesto, era uma denúncia visual que vinculava diretamente a lentidão das negociações às consequências humanas e ambientais dos testes. Outro elemento fundamental era sua capacidade de coordenação global. Em julho de 1995, no Bastille Day, manifestações simultâneas ocorreram em diversos países, como França, Argentina, Alemanha, Austrália, entre outros. Esse caráter transnacional não só aumentava a pressão internacional, como também reforçava a percepção de que a continuidade dos testes não era apenas um problema bilateral, mas sim um problema do mundo todo. A relação com a mídia também foi essencial. Após o caso do Rainbow Warrior, a ONG desenvolveu estratégias profissionais de comunicação, enviando câmeras, produzindo relatórios, acionando redes de jornalistas e antecipando até mesmo as reações estatais. Qualquer apreensão, confrontação ou detenção se transformava em manchete e, mais importante, em constrangimento político. Quando a França finalmente recua e anuncia a suspensão definitiva dos testes, essa decisão ocorre dentro de um ambiente saturado de pressão moral, exposição midiática e mobilização internacional. O Greenpeace não participou diretamente das negociações, mas exerceu influência indireta ao mudar o contexto político em que elas ocorreram. Não por acaso, em 1996, a organização declarou então ao CTBT como a vitória de sua campanha mais longa e emblemática. Para compreender por que essas ações tiveram impacto sobre a política internacional, recorremos à obra de James Rosenau. Em sua visão, governança refere-se ao conjunto de arranjos, normas e práticas que orientam o comportamento global, mesmo na ausência de um governo mundial centralizado. A ordem mundial, segundo Rosenau, opera em múltiplos níveis. Nosso foco aqui é o nível objetivo, que é formado por práticas concretas, como ações repetidas, rituais, confrontos e rotinas que estruturam expectativas e moldam o comportamento dos atores. É justamente nesse nível que se insere o Greenpeace. Suas ações, como protestos, ocupações marítimas, atos performáticos e campanhas coordenadas, produzem efeitos cumulativos. Elas alteram percepções, criam constrangimentos, redefinem o que é considerado legítimo e pressionam estados a ajustar seus comportamentos. Rosenau destaca que governança e ordem são processos simultâneos. A cooperação produz padrões. Esses padrões se consolidam em normas, e as normas moldam o ambiente em que novos processos de cooperação se tornam possíveis. O pós-Guerra Fria, marcado pelo fortalecimento do multilateralismo, ofereceu espaço para que as ONGs, como o Greenpeace, desempenhassem papéis cada vez mais visíveis. Quando analisamos o Greenpeace como ator transnacional, percebemos que sua influência decorre de dois fatores principais: autoridade moral e capacidade de mobilização global. Ele não possui poder coercitivo, mas possui algo igualmente relevante no mundo contemporâneo: capacidade de moldar narrativas, expor contradições e converter temas técnicos em dilemas ético-políticos. Ao manter campanhas persistentes e visíveis, o Greenpeace opera exatamente no nível objetivo da ordem mundial. Suas ações não apenas expressam contestação, elas ajudam a institucionalizar novas expectativas de comportamento. Testes nucleares, antes vistos como instrumento normal de manutenção de arsenais, passam gradualmente a ser condenados como práticas irresponsáveis e incompatíveis com a segurança global.
Assim, a ONG contribui não apenas para pressionar estados, mas para transformar a própria estrutura normativa do sistema internacional. O entrelaçamento entre o contexto pós-Guerra Fria, o processo de negociação do CTBT, o ativismo do Greenpeace e os desdobramentos do caso Rainbow Warrior revelam algo essencial. Atores não estatais podem influenciar a política internacional de maneira significativa, mesmo sem deter poder coercitivo. O CTBT representou um marco histórico, ainda que sua entrada plena em vigor permaneça limitada. Essa limitação, contudo, não anula seus efeitos normativos. Na prática, o tratado consolidou uma norma global contra testes nucleares e o número de explosões diminuiu drasticamente desde então. Ainda assim, os desafios persistem. Rivalidades estratégicas, modernizações de arsenais, tensões regionais e disputas entre potências continuam a colocar pressão sobre o regime de não proliferação. Mas justamente por isso, as ações dos atores transnacionais permanecem fundamentais. O caso do Greenpeace ilustra que normas internacionais não se mantêm sozinhas. Elas precisam ser continuamente defendidas, reafirmadas e revalidadas. E em muitos momentos, essa defesa é realizada por atores que não possuem poder militar, mas possuem algo mais difícil de neutralizar: persistência, legitimidade moral e capacidade de mobilizar o olhar do mundo. Rosenau sintetiza essa ideia com a noção de ferir pelo atrito, desgastar a legitimidade de práticas obsoletas, expor contradições e pressionar constantemente até que mudanças ocorram. O Greenpeace fez exatamente isso e, ao fazê-lo, ajudou a transformar não apenas políticas específicas, mas aspectos estruturais da própria ordem internacional. Em um mundo marcado por tensões nucleares renovadas, essa trajetória nos lembra que a transformação global é sempre um processo coletivo e que atores pequenos também podem alterar o curso das grandes questões.